Hoje eu quero falar contigo sobre motivação. A maioria das pessoas falam mal da motivação, né? Você não tem que ser motivado, você tem que ser disciplinado. Eu sempre escutei isso e eu ficava sempre com o pezinho atrás e dizendo, poxa vida, mas eu não sou disciplinado. Então se você não é disciplinado, esse vídeo é pra você, porque tem um jeito de se tornar e é através da motivação. Vou te explicar como é que funciona. Presta bem atenção. Primeira coisa, eu quero que você curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai gerar muito valor para você. Se inscreva no canal se você gosta de conteúdos de marketing digital, de fazer dinheiro pela internet, de usar a sua rede social, de conquistar a sua liberdade financeira, geográfica e se tornar um ser humano melhor. É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu gravo vídeos como esse. E o meu objetivo agora é te mostrar como que você vai conseguir se tornar disciplinado através do que as pessoas, maioria desse assunto, falam que não funciona, que é com a motivação. Bom, te explicando rápido, eu era um cara que veio de uma família todos obesos, tá certo? Mãe, pai, tios, avós, e de uma cultura também de comer muito, né? E isso foi fazendo com que, ao mesmo tempo, quando a gente come muito, a gente também não tem a tendência a se exercitar muito também. E não sei se esse é o teu caso, mas era o meu. E aí isso começou a me pegar porque foi fazendo um efeito onde cada vez mais eu estava incomodado com o meu corpo, cada vez mais eu estava insatisfeito com a forma como eu estava me vendo no espelho, mas cada vez mais eu não sabia como que eu poderia mudar isso daí. Eu até tentava, eu fazia dieta, eu fazia a dieta que o pessoal estava dizendo que estava funcionando. Hoje em dia tem as canetinhas emagrecedoras, né? Todo tipo de mudança radical eu busquei fazer na minha vida. E nenhuma delas funcionou. Onde é que eu quero chegar? Provavelmente você tem esse mesmo ponto, não necessariamente só para obesidade. Talvez você seja uma pessoa que até tem um corpo legal, mas não consegue ser disciplinada nos teus negócios. Talvez você seja uma pessoa que é disciplinada nos negócios, é disciplinada no teu corpo, mas talvez está faltando disciplina em estudo ou em conexão com Deus. E eu quero te explicar a melhor forma de você resolver isso, do que eu venho aprendendo nos últimos anos, honestamente, tá? Você tem que buscar motivação. Você precisa ver vídeos motivacionais, sim. Você precisa escutar podcast de guru. Você precisa participar de lives, você precisa seguir pessoas que te motivam, você precisa ler livros de autoajuda. Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque eu passei pela depressão, cara. E não foi uma depressão de, tô depressivo, tô tristinho. Não, eu fui diagnosticado com depressão. Não satisfeito e achando que era coisa balela, esse tal de depressão, eu continuei querendo trabalhar e me esforçar para querer mudar isso que estava acontecendo e eu terminei desenvolvendo um burnout. E aí talvez também você pense, cara, esse negócio de burnout, peraí, pô, o padeiro trabalha 10 vezes mais que eu, como é que eu tô com burnout e ele não? Eu pensei isso, talvez você pense também. Só que quando a gente fala do mundo digital, quando a gente fala de internet, a gente não desliga. A gente tá o tempo inteiro conectado e o pior, a gente tá o tempo inteiro se comparando. Você com certeza vai ver todos os dias, quando você abrir sua rede social, alguém com menos conhecimento que você, com a idade menor do que você, com a condição de vida inferior à sua, tendo mais resultado do que você. E isso vai te pegar, infelizmente. Junto a isso, você vai ver que muitas pessoas estão progredindo e você não, porque tá todo mundo postando o que é bom. Ninguém posta o que é ruim. E isso vai te munindo. E os boletos continuam a chegar. E as cobranças continuam a acontecer. E aí você começa a se sentir mal. Qual que é o ponto que você precisa entender? Isso tudo que eu falei para você são alimentos que você, sem perceber, tá dando para sua mente. E depois que eu consegui realizar os meus sonhos, depois que eu consegui perceber que eu me tornei uma pessoa de sucesso, para o que era sucesso para mim, eu pude entender, e estudando sobre isso, que o maior fator que prejudica uma pessoa de sucesso
é a mente. É a forma como você pensa, é o que você alimenta o teu cérebro, é o que você vê, escuta e sente, através do que ela pensa, do que ela recebe. Então é muito importante que você fique vigilante sobre isso. E é aí onde eu entro a questão da motivação. Eu treinava uma vez, faltava 2. Treinava outra vez, faltava agora 2, mas não era mais 2 dias, eram 2 semanas. E depois treinava um pouco e faltava 2 meses. E era essa minha inconstância. Mesma coisa sobre trabalho. Mesma coisa sobre vida espiritual, né? De buscar a Deus. E aqui eu não estou falando sobre uma religião em específico. Eu estou falando sobre, cara, quando você entra em depressão, quando você chega no burnout, eu quebrei financeiramente, eu entrei no fundo do poço, você percebe que no fim das contas, até as pessoas que mais te amam vai chegar uma hora que elas talvez podem até saturar de tentar te ajudar porque elas são humanas. E a última coisa que vai te restar, cara, é Deus. E quando eu percebi isso, eu percebi o quanto que eu também era inconstante com Deus. E o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a mudar os conteúdos que eu consumia. Eu comecei a deixar de seguir as pessoas que faziam com que eu me comparasse. Eu comecei a ler livros de pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. E aí sim, eu li livros de Segredos da Mente Milionária. Sim, eu li livros de Como Enriquecer. Eu li livros de Hábitos Atômicos, A Única Coisa, 48 Leis do Poder. Esses livros que o pessoal chama de Trabalho 4 horas por semana. Esse livro que o pessoal chama de autoajuda, de coach, etc. Né, do Tony Robbins. Eu comecei a ver podcast, comecei a assistir conteúdo do Pablo Marçal, do Wendel Carvalho, do Caio Carneiro, do Joel J. E enquanto muita gente chama essas pessoas de gurus, eu chamo essas pessoas de heróis. E isso eu não estou me referenciando a quem são essas pessoas de fato. Eu estou me referenciando a quem elas são quando no momento que eu estou precisando ouvir um bom conteúdo ou preciso de uma motivação, ela dedicou uma parte do tempo dela que ela poderia gastar para qualquer coisa para trazer um conteúdo de valor para mim. E aquilo ali me alimentou. E é muito diferente, eu tenho certeza absoluta que da forma que você chegou no início desse vídeo para como que você está se sentindo agora, alguma coisa já mudou em você. Você talvez está vendo que há sim uma solução para que você se torne mais disciplinado, para melhorar o seu corpo, para melhorar o seu negócio, para melhorar o seu contato com Deus. E isso veio de quê? Veio de você alimentar o teu cérebro com um conteúdo positivo. Foi isso que eu percebi. E a internet, infelizmente, ela está repleta de conteúdo negativo. E cabe a nós, você que está aí do outro lado, assim como eu, nos posicionarmos e começarmos a, primeiro, receber conteúdos que gerem motivação, que te motivem a agir, que te motivem a decidir, que te motivem a ser disciplinado, que te motivem a treinar, mesmo em dias difíceis, mesmo com notícias ruins recebendo. Mas esses conteúdos são muito mais fortes para você escutar numa academia do que você escutar uma música que vai falar para rebolar a bunda. Ou que tá com saudade da ex. Então, quando você começa a entender isso, você fala, cara, peraí. Por exemplo, vou te ensinar um hack que eu faço, tá? Toda vez que eu tô me sentindo mal com algum problema, ou seja, cara, não tô conseguindo, tô vendo que a gente não vai conseguir bater a meta do mês na empresa. E isso, querendo ou não, preocupa, porque a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar os custos, a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, prestação de carro, um monte de coisa. E aquele resultado a gente vê que ele não está acontecendo, o que é que isso começa a acontecer? Principalmente quando a gente pega o Instagram e vê que tá todo mundo vendendo, batendo meta e conseguindo realizar seus sonhos. Que você não tá indo bem. E eu aprendi, inclusive, nesses livros que a galera chama de autoajuda, Segredos da Mente Milionária, anota isso, tá? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Se eu tenho um pensamento ruim sobre mim, pensamento gera sentimento. Eu vou ter um sentimento ruim sobre mim. Sentimento gera ação. Eu vou ter uma ação ruim. Qual é a ação? Eu vou ficar estagnado, vou ficar travado, eu talvez não vou fazer, eu vou querer me deitar, eu vou querer me isolar, ou ver TikTok, eu ver alguma coisa para fugir daquilo ali. E a ação gera um resultado. Qual que é o resultado? Eu não vou fazer a ação que vai bater a meta, eu não vou executar coisas que poderiam me ajudar, e o resultado disso é negativo.
pensamento negativo vai desencadear um resultado negativo. Agora, se eu faço o contrário, que é o que eu faço hoje, qual que é o hack que eu faço? Eu estou passando por um problema, eu abro 1000 abas no YouTube de pessoas que resolveram aquele problema. Então eu coloco literalmente no YouTube como fazer a minha empresa atingir a meta. Aí tem podcast do fulano, corte do ciclano, vídeo do beltrano, e eu vou lá, aba, aumento o volume, coloco meu fone e começo a assistir. Tô desmotivado, tô triste, tô preocupado, mas ali o cara começa a contar a história dele. Eu tava desmotivado, a minha empresa tava uma merda, a minha empresa tava 10 vezes pior do que você que tá assistindo. Que pode acontecer, às vezes, sei lá, a minha meta tá, eu quero fazer 1 milhão por mês, e o cara tava dizendo, eu tava com um débito negativo na minha empresa de 10 milhões por mês. E aí você fala, cara, se esse cara saiu, calma aí, deixa eu ver o próximo. Aí o próximo diz, a minha era tanto, e aí você fala, caraca, peraí, e esse cara conseguiu, olha o que ele fez. Então ele começa a trazer estratégia, e aí você começa a se animar, e você começa a ficar mais empolgado, e aí a coisa começa a mudar. E é daí onde você se motiva para fazer. E aí o teu pensamento não é mais, não vou conseguir, cara, como que eu posso implementar isso aqui que eu aprendi com aquele cara? E aí gera esse sentimento de esperança. E esse sentimento de esperança te faz executar, te faz gerar uma ação positiva. E essa ação positiva vai te ajudar a ter um resultado positivo. E assim as coisas vão acontecendo. E foi isso que eu comecei a fazer. E, cara, eu comecei a escutar durante os treinos, ao invés de músicas e letras e etc., que são boas, eu gosto, pô. Mas, ao mesmo tempo, eu decidi me desafiar, e eu vou te desafiar aqui. Experimenta passar uma semana só ouvindo vídeo motivacional no YouTube enquanto você treina. Você vai ver, mano, como a parada é louca. E aí isso tem me dado esse ânimo. Junto a isso, qual que é a segunda coisa? Negócio. Todo desafio que eu tava sentindo e tal, eu colocava no YouTube, pessoas resolvendo, estratégias, etc. Eu conseguia gerar ações positivas para ter resultado positivo pro meu negócio. Espiritual. O que eu comecei a fazer? Todo final da noite eu comecei a assistir o seriado da Netflix, The Chosen, que fala ali contando a história de Jesus. E, cara, aquilo ali me deu mais motivação para querer ler a Bíblia, motivação para querer entender mais sobre Deus, sobre a pessoa que o ser que eu mais sou grato na vida, porque me tirou da depressão, porque me tirou do burnout, me deu a minha empresa, que é por isso que eu faço questão de deixar ela sempre evidente, porque isso é um propósito que eu carrego para poder ajudar pessoas através da internet com o conhecimento que eu tenho. E aí, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô há 113 dias lendo a Bíblia, cara. E eu nunca tive vontade de ler. Mas olha como é doido você primeiro se motivar para depois se tornar disciplinado. Então, eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se te ajudou, cara, deixa um comentário aqui. Tá sendo bem desafiador, eu vou confessar. Eu já tô gravando vídeos. Esse é o meu vídeo 448, eu acredito. E o meu canal ainda tá com 4 mil inscritos e tem muitos vídeos meus que batem 10, 12 visualizações. Às vezes ninguém curte, às vezes ninguém comenta. Mas eu verdadeiramente acredito que vai chegar um momento das pessoas certas encontrarem esse conteúdo e tudo isso que eu tô falando vai poder impactar a vida das pessoas. É isso que me alimenta, de mesmo os resultados não sendo do mesmo jeito que eu gostaria, eu tô aqui motivado, disciplinado, porque eu acredito que vai fazer a diferença na tua vida e é por isso que eu tô gravando aqui. Beleza? Se fez sentido, então deixa um comentário, curte e se inscreve aqui para estar sempre recebendo conteúdo e a gente se vê no próximo conteúdo.